Foi uma semente, lá no silêncio do tempo, um punhado de fé e um coração disposto a amar. E hoje, olha nós aqui, pelas estradas da vida, seguimos juntos a cantar. Não é turismo nem acaso, é chamado pra amar. De casa em casa um abraço, uma história, um olhar. Cada encontro acendendo uma luz no caminhar. Tem mão que serve, tem ombro amigo, tem quem escuta e aprende contigo. E no cansaço de cada jornada, a alma volta mais iluminada. É caravana de amor, é trabalho, união, é Jesus nos guiando em cada coração. E no invisível também tem festa e canção. Do outro lado da vida, vibra a mesma emoção. 100 anos de luz, 100 anos de amor. Somos sementes do Cristo Senhor. De mãos dadas vamos seguir na alegria de servir. Unidos na fé, na esperança e no bem. 100 anos de luz e ainda é o começo. O Evangelho vive é o nosso endereço. Se é pra amar, nós vamos além. Tem energia que fica no ar, que sustenta e faz florescer. Tem sorriso que cura ferida sem ninguém perceber. Formiguinhas do bem trabalhando sem parar, carregando o mundo inteiro só com força de amar. Tem renúncia escondida no gesto, tem silêncio que vale o universo. E quem doa recebe muito mais. É lei divina que a vida refaz. E os bons espíritos caminham com a gente, sorrindo baixinho. Sigam em frente. Se ontem foi lindo, hoje é ainda mais. E o amanhã pede mais de nós. 100 anos de luz, 100 anos de amor. Somos sementes do Cristo Senhor. De mãos dadas vamos seguir na alegria de servir. Unidos na fé, na esperança e no bem. 100 anos de luz e ainda é o começo. O Evangelho vive é o nosso endereço. Se é pra amar, nós vamos além. Não é fim, é recomeço. É nova história sendo escrita no mesmo ideal. Quem veio antes plantou, quem está hoje cuida, e quem virá colherá. Mas a pergunta ecoa: que espiritismo estamos entregando ao amanhã? Então vamos, mais unidos, mais vivos, mais irmãos, porque amar é a maior revolução. 100 anos de luz, 100 anos de amor. É o Cristo vivo em cada trabalhador. De mãos dadas vamos seguir na alegria de servir. Unidos na fé, na esperança e no bem. 100 anos de luz e agora é com a gente. Ser o futuro que o passado sonhou pra gente. Se é pra amar, nós vamos além. Jesus ontem, Jesus sempre, e nós juntos, seguindo em frente.
amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. Existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos, de paixões, ou das cinzas que eram palhas, requícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos, de paixões, ou das cinzas que eram palhas, requícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Lutando pelo amor vais me encontrar. Lutando pelo amor vais me encontrar. Eu vou deixar para quando você pedir, tá? Separa aqui. Mais uma? E pediu mais uma antes de começar. Aí depois eu vou cantar a outra que ela pediu. Então deixa eu só fazer essa foto. Oi. Ela vai abrir o cerimonial, ela vai falar um pouco, aí ela vai te convidar pra Tá. Aí depois a gente continua. Eu posso ficar aqui, mano? Posso ficar sentado aqui? Tá. Tá. Beleza. Eu só confirmo, meu microfone é interno, tá? Ok?
tamanho que a gente não fez esse teste com a casa cheia. Então, a gente queria experimentar aqui para ver se deu agora. Vocês começaram? Não. Richard, deu certo aí? Por que está fazendo isso? Põe ele mais longe. Ah, tem uma chance. Melhorou um pouquinho? Está melhor? Então, para quem está dentro do salão também ficou legal para ouvir? Não. Oi. Ah, sim. Fica chegando. E aí a gente vai aproveitar, né, esse pedido aqui para a gente ouvir a música que a Silvana vai estar colocando para nós. É uma oportunidade aí de reflexão a partir da música. Então, vamos lá. Súplica a Jesus. Grupo Bem. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. La la ya, la la ya. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Vamos fechar. Obrigada, gente. Separar que você pediu. Você tem...
Você tem preferência por alguma? Tem Santa Casa Santa, tem Pode Os Pés do escolher uma Monte. que você gosta. Vou cantar aquela da Elizabeth Lacerda, então. Pode. Um refrão para sua alma. Pode ser, né? Então tá. Beleza. Tá, vou ficar aqui. Fred, se vira nos 30 para gravar Tô aí. me sentindo, ó. Aonde que nós vamos ter que ficar? Aqui? Ó, deu certo? Voz forte. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Grupo Astral Paraíso do Bem e Centro Espírita Mário Dufes, damos as boas-vindas a todos. Damos início hoje ao nosso terceiro dia de Caravana do Alto Astral 2026, com o tema Sementes do Ontem, Árvores do Hoje e Frutos do Amanhã, em comemoração aos 100 anos do Grupo Espírita Astral Paraíso do Bem. Convidamos agora a nossa irmã Silvana para tocar mais uma música para acalmar os nossos corações. Refrão para sua alma, Elizabeth Lacerda. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, não é só você que se sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma,
eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Pra encerrar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Obrigada. Convidamos agora a nossa irmã Cassiara para fazer a leitura inicial e, em seguida, o nosso irmão Romani para fazer a nossa prece. Boa noite, pessoal. Transcrição da mensagem espiritual. Na reunião do Grupo Astral Paraíso do Bem, ao dia 24 de maio de 1972, o médium Dante Varandas, envolvido por um amigo invisível, disse o seguinte: queridos e dedicados irmãos, que Deus vos dê a sua paz e faça jorrar o divino fluido de amor, elevando sobre os vossos espíritos a compreensão e a resignação necessárias para que possais cumprir as vossas missões neste plano físico. Queridos e dedicados irmãos, o Cristo de Deus já havia anunciado que nem tudo poderia ser dito, e que um dia viria o Espírito da Verdade para complementar aquilo que era necessário aos habitantes deste mundo. Pois muito bem, meus amados irmãos, surgiu um enviado tão fino que trouxe para a humanidade a chamada doutrina das revelações, o Espiritismo, ou ainda a doutrina dos Espíritos. Eis que a vós cabe a felicidade de abraçar esta doutrina. Felicidade esta, meus irmãos, porque a doutrina vos dá a oportunidade de entrar em intercâmbio direto com os orbes do astral, com os orbes que são fornecidos através da morte. Venho ainda provar para todos vós que a morte do corpo não é nada mais, nada menos do que a continuidade da vida do espírito. É como se despisse de uma roupa velha, para logo seguir nova e triunfante como uma veste nova. E cabe justamente a núcleos iguais a este, fundado por vós, a felicidade de um intercâmbio entre a vida do astral e a vida terrestre. E podeis estar certos de que neste núcleo e fora, frequenta-se mais àqueles que estão do outro lado da vida. E a vós, que não possais ainda doutrinar as sombras do que ocorre num recinto como este. Sob as bênçãos de irmãos menos favorecidos, guiai-os sempre para receber algo de positivo para a sua evolução espiritual. Meus queridos irmãos, é preciso cautela, é preciso orar e vigiar, porque o homem, a humanidade, na maior parte das vezes, transforma tudo que toca, transforma tudo em materialismo. Não existe poder, status, religião, crença ou qualquer ideologia que, se o homem modificar o seu egoísmo, deixará de destruir. O homem, com seu egoísmo, com seu sistema de posse, ele transforma o setor de trabalho, que poderia ser um ambiente de paz, de tranquilidade, num verdadeiro pandemônio. Porque com seu egoísmo, ele dá margem para que os obsessores venham predominar. E a luz não se faz no ambiente onde reina o egoísmo, a prepotência e o materialismo. Portanto, queridos irmãos, cabe a vós, principalmente a vós, os médiuns, resguardar orando e vigiando por este recinto de caridade. A vossa responsabilidade é imensa, e isso é muito simples. Basta que tenhais os vossos pensamentos elevados
para a misericórdia infinita do Pai. E sempre estudando os princípios do Espiritismo, este que foi codificado pelo vosso codificador. Podeis estar certos de que não vos faltará assistência, mas lembrai-vos que a vossa principal causa é a do Espírito. Desligai-vos das coisas da matéria. Deixai por completo o materialismo, principalmente ao vosso entrar em torno de uma mesa de caridade. Tende o vosso pensamento elevado a Deus, para que as luzes e bênçãos recaiam sobre todos vós e sobre todos que necessitarem, e que a força do amor infinito continue assistindo a todos vós. Que os vossos mentores espirituais, que fazem o divino trabalho, derramem sobre todos vós as bênçãos divinas. Que Deus vos abençoe. Barbacena, 24 de maio de 1972. Então, meus irmãos, volvamos os nossos pensamentos à infinita misericórdia de nosso Pai, razão de tudo que existe, e a Jesus, o nosso divino e amado Mestre, o nosso maior amigo e companheiro sempre. Estamos neste momento, Jesus, reunidos em vosso nome, em nossa casa espírita de Safortes. Num momento sublime, podemos assim dizer, dessa confraternização do movimento espírita, dessa ideia do nosso irmão, do grupo astral. Ideia essa, mestre amado, que a gente recorda o início do movimento espírita em nossa região, onde existia, pelo nosso entender, essa confraternização entre as casas, entre os irmãos. E nós, imensamente gratos por esse momento, Senhor, suplicamos a tua misericórdia para abençoá-los. E cada vez mais sintamos, mestre amado, essa necessidade de nos amarmos, como tu nos dissera que meus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Sentimos, Jesus, que esse é o caminho, essa é a realidade da doutrina, de unir as pessoas, de buscar esse caminho para te encontrar, Jesus. Ajude-nos a vivenciar os teus ensinamentos, o teu evangelho, para que sejamos de exemplo para essa humanidade tão sofrida. Somos imensamente gratos pela oportunidade que nos concederam. Sabemos também, Jesus, da nossa responsabilidade, que é maior, mas suplicamos coragem, força, mestre, para continuar a nossa caminhada. E agradecemos a todos que aqui se encontram e o Grupo Astral por esse evento, esse momento de muita alegria para nós, mestre. Abençoe a todos nós e alegria imensa de receber em nossa casa o nosso irmão, presidente da União Espírita Mineira. Sabemos que a União Espírita é a casa máter do movimento espírita do nosso estado. E nós, graças a Deus, somos filhos de Abraham, que é membro do TRI, que faz parte da nossa reunião. E que tu possa, mestre amado, abençoar e cada vez mais sintamos novamente dizer essa necessidade de nos amarmos, de nos unirmos. Obrigado, Jesus, queridos irmãos, Francisco de Assis, o mentor espiritual de nossa casa. E também gostaria de agradecer os irmãos que nos legaram essa casa, que trouxeram para a nossa região o movimento espírita. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, Sr. Pai. Convidamos agora a nossa irmã Alcilane, atual presidente do Centro Espírita Mário Dufres, que hoje nos acolhe para oferecer uma singela lembrança do Grupo Espírita Astral Paraíso do Bem, como pleito de gratidão pela parceria e amizade que vence o tempo e o espaço. Para fazer a entrega, convidamos a nossa irmã Jéssica. Sementes de ontem, árvores de hoje, frutos do amanhã. Astral, 100 anos de paz e amor ao próximo. Grupo Espírita.
Bom, gente, a artista que fez a obra é minha filha, a Júlia. E fazer esse agradecimento aqui e fazer a leitura dele. Comemorar 100 anos de uma casa espírita é celebrar um século de luz, fé e caridade, consolidando a instituição como um farol de consolo e aprendizado. Olhar para trás com orgulho da trajetória e para o futuro com a certeza de que a missão continua. Que possamos renovar os compromissos, vivenciando a caridade, pois, como nos ensinou Kardec, é nela que encontramos a nossa salvação. Que esta casa continue sendo um porto seguro de renovação para todos que a buscam. E em nome do Grupo Espírita Mário Dufles, agradecemos por poder entrelaçar nossos corações nesta data, fortalecendo os laços de união destas casas, e não só do astral, mas de todas as casas que estão aqui sendo representadas, e também do movimento espírita da nossa região. Com muito carinho, nós recebemos a todos vocês, e com certeza esse evento será de muita luz para a nossa caminhada e para as reflexões que serão lançadas aqui hoje. Convidamos nosso irmão Romani, representante desta casa, que hoje nos acolhe, sendo um dos trabalhadores mais antigos encarnados. Oferecemos uma singela lembrança em homenagem a todos aqueles que nos anteciparam na labuta da seara do Cristo. Que esse gesto possa demonstrar toda a nossa gratidão. Convidamos a nossa irmã Nieta para fazer a entrega. Pôs pra foto lá. Os amigos fazer a prece, os amigos receberam homenagem, já tinha sido anunciado. Mas eu quero dizer, gente, da nossa alegria, que quando chegamos à terra, já encontramos a nossa casa edificada. A gente fica imaginando a luta desses irmãos que nos legou essa casa. Então, a obrigação que temos dessa continuidade. E hoje a gente fica emocionado e a gente compreende que Jesus é a nossa salvação. Não existe outro caminho. O caminho é Ele, Ele nos serve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. E que possamos finalmente mais sentir essa necessidade, mas buscar, eu peço, em nome dEle, que nos amemos, e que demos as mãos, e que amemos juntos. O nosso mundo sofre demais. E Jesus conta conosco. Fomos convidados a fazer essa reflexão a respeito dessa homenagem. A gente pensando. Foi dito para nós que temos um passado medonho. E nós imploramos a Jesus a oportunidade de trabalhar associado, e Ele nos concedeu a oportunidade. Sabemos que os mais devedores são os médios. Aí Kardec diz: todos, praticamente, somos médios. Então, todos nós somos espíritos devedores. Mas somos oportunizados para edificar o nosso futuro. Que façamos desse momento, dessa presente encarnação, essa oportunidade de acesso a essa maravilha que nos aguarda todos nós. E está em nossas mãos seguir essa orientação, esse roteiro infalível que é o Evangelho. Então, eu fico nessa noite emocionado e agradecendo essa ideia desses encontros, que isso faz parte, isso faz parte do movimento espírita, que é obrigação nossa dar exemplo para a sociedade, e que Deus nos abençoe, nos dê a força, a coragem, e realmente cumprimos nossas obrigações. Obrigado, meus irmãos. Obrigada. Agora teremos um pequeno vídeo da série Sementes do Astral, episódio 3, Entre Caminhos e Encontros.
Antes de existir um centro, antes de existir uma placa, antes de existir um nome, houve uma estrada. E por ela vieram corações. Era a década de 1930. Enquanto o mundo enfrentava suas próprias sombras, no interior de Minas Gerais, algo diferente acontecia. Homens, mulheres, jovens, crianças não viajavam por turismo nem por curiosidade. Viajavam por ideal. Saíam de Barbacena, movidos por uma força silenciosa, mas irresistível, o desejo de servir. E assim nasciam as caravanas do Grupo Espírita Astral Paraíso do Bem. Enquanto as caravanas seguiam pelas estradas de Minas, algo maior estava acontecendo. O Espiritismo não crescia sozinho, ele se organizava. Em Dr. Safortes, o movimento espírita nasce em meio à dor. A família de Vitório Candian, enfrentando dificuldades, busca auxílio e encontra orientação em Serafim Pereira Pinto, que os conduz até Ponte do Cosme, a casa de Ângelo Mazzoni, onde já existia um núcleo espírita estruturado. Ali, recebem não apenas consolo, recebem direção. Naquela época, não era a pessoa para desenvolver mediunidade, não era igual hoje sobre o estudo. Parecia que vinha com doença, então a pessoa ficava tomada, caía e tinha que desenvolver mediunidade e era assim. O movimento começa de forma simples, na residência de Carlinhos Candian. No sábado, era só reunião dos médios, né? Só tinha uma reunião. Só tinha uma reunião. Unia tudo num dia só. Não é? Tinha o seu marido que era o que dava aulinha, né? O meu marido dava aulinha com as crianças. Era Pedro Bergamasquinho. Pedro Bergamasquinho. Então, desde aquela época, já se trabalhava com evangelização infantil. No dia 24 de setembro de 1944, nasce um marco histórico. A Aliança Espírita Barbacenense, unindo diversas casas da região. Entre elas, essa história não foi feita de ideias apenas, mas de nomes, de datas, de sacrifícios reais e de uma decisão silenciosa: persistir. Eles venceram o tempo, para que o Espiritismo chegasse até nós. Hoje nós teremos uma palestra com o nosso irmão Alisson Pontes, presidente da União Espírita Mineira, grande trabalhador do movimento espírita mineiro, que falará para nós sobre o tema O Evangelho em Ação, Amor que se faz vida. Com a palavra, Alisson Pontes. Primeiro, a alegria da gente estar junto, né? Desde que eu entrei aqui nesta casa, eu queria te falar, Silene, a sensação de alegria do nosso coração. Porque toda casa espírita que nós entramos nesse estado e a gente chega aqui ver o cuidado, a recepção, o carinho, a gente entende que somos verdadeiramente uma grande família. E eu lembro que o Chico dizia que uma casa espírita, quando está aberta assim, ela dá a condição de que aquele coração em dor, em sofrimento, ele possa entrar para encontrar Jesus. Então, primeiro, parabéns por essa casa, pelo Mário, pelo trabalho de todos vocês. Em nome, dizendo a você, parabenizando você, a gente fala em nome de todo o grupo,
Assim também como agradecendo ao Nelson, nosso querido amigo, pelo carinho do convite, a AME que tem feito esse trabalho tão importante, mas hoje nós estamos aqui principalmente em função dessa marca tão importante que é esse grupo que foi a mola propulsora do movimento espírita na região, em Barbacena. E a gente, como nosso querido amigo lembrou nas suas falas, a gente que vem observando o movimento espírita no nosso estado, a gente percebe o quanto cada coração lutou, cada companheiro se dedicou para que hoje a gente pudesse ter em nosso estado mais de 2.500 instituições espíritas trabalhando de forma ativa, acolhendo, amparando. O movimento espírita mineiro ele tem na sua característica uma fidelidade muito grande a Jesus e a Kardec. E a gente vem trabalhando, né, Nelson, assim, um sentimento de unir os corações. E é pensando nessa união de coração, na amizade, e vocês vão perceber que, primeiro, esse grande trabalhador aí, eu vou dispensar, porque eu lembro que o Chico falava que o relógio, a gente faz, e olha para o relógio e ele sempre lembra para a gente que a gente não fez nada. Então nós temos muito trabalho a fazer. E a gente lembrando do Chico, quando a gente fala de amizade, de carinho, eu estava em Goiás uma vez, em visita a um amigo que fundou o centro por orientação direta do Chico, e eles tinham o hábito de sair de Goiás, ele mora no interior, tão perto de Uberaba, eles iam até Uberaba e de lá eles iam para o interior de São Paulo fazendo algumas visitas. E eu lembrei desse caso também, Nelson, pela caravana, porque eles saíam assim de caravana, em que o Chico visitava vários centros naquela região ali, perto na região de Franca. E esse dia eles saíram numa caravana de 2 carros, 4 pessoas num carro e 4 no outro. Então o primeiro carro saiu com o Chico à frente, e esse amigo nosso, ele estava no segundo carro atrás. Se deslocaram numa viagem de mais ou menos 2 horas, o tempo quase daqui até Belo Horizonte, e pararam, pelo horário, pararam no meio do caminho para que eles pudessem almoçar. Ali pararam os 2 carros, almoçaram, confraternizaram um pouco e saíram para a reunião. Quando eles pegam a estrada de novo, os 4 que estavam no carro de trás se entreolham e pensam assim: você pagou o seu almoço? Aí um não, o outro, e você? Não. E você? Então não pegaram o carro e deram a volta, deixaram o grupo seguir, porque não tinha comunicação como nós temos hoje, né, a facilidade de comunicar. Aí quando chega lá a gente explica, pegaram o carro de volta para que pudessem retornar ao restaurante para ali fazer o pagamento. Voltam, chegam, na hora que eles vão até o responsável pelo estabelecimento, eles escutam dele assim: não, está tudo pago, aquele senhor de paletó, que estava com uma boina, que ele pagou a refeição de todo mundo. Aí eles falaram que pior do que não ter pago, é o Chico ter pago. Pegaram a estrada em retorno ao local. Quando chegaram no centro do encontro, a primeira coisa que eles fizeram foram ir até o Chico. Chico, você pagou o almoço, não faz isso, por que você fez isso, tal. Aí ele conta, porque é um fato que ele viveu, não? Então ele tem esse sentimento, que o Chico olhou para eles com um sorriso tão singular e disse para eles assim: meus amigos, para os amigos, sempre o melhor. E aquilo, por mais simples que possa parecer, marcou muito ele. E eu queria dizer isso porque os amigos de antes e os amigos de agora, a gente deseja sempre o melhor, porque nós somos uma família. Entendermos que a felicidade do outro é naturalmente a nossa felicidade, é um ponto básico de quem quer trazer o Espiritismo em seu coração. Então, esses momentos de confraternização, de visita, de permuta de experiência, de ideias, em que o nosso querido Grupo Astral está montando e vindo visitar
e eu ter a oportunidade de estar nessa casa tão acolhedora, carinhosa, e que a gente sente aqui o cuidado, o aspecto espiritual, a gente se emociona também, e parabeniza todos vocês que aqui muitas vezes no silêncio lutam para que o Evangelho de Jesus se faça presente através da doutrina espírita. Espiritismo é muito mais do que uma filosofia, seja ela religiosa que for. Espiritismo realmente é Jesus de novo. Espiritismo é para nos trazer de novo a viver aquela mesma vibração do Cristo. E eu recordava também, ao pensar nesse trabalho, nesse sentimento que a gente precisa ter, de trazer o Espiritismo, essa chama acesa de vontade e de enfrentar as dificuldades, de lutar para que a gente consiga vencer. E é quando a gente vê um centro que completa um século e que a gente pensa quantas dificuldades esse centro enfrentou, quantas lutas, quantas barreiras, porque hoje, ser espírita, para falar a verdade com vocês, é até meio chique, né? Tem novela, filme, aí teve a ascensão de Chico Xavier, mas a gente pensa em 1926, o Chico não tinha conhecido o Espiritismo ainda, ele só foi conhecido em 27. Ou seja, o Chico era um adolescente de 16 anos, ele nem conhecia o Espiritismo. As informações do mundo espiritual, como da obra de André Luiz, não existiam. Uma vez, a gente identificou lá na FEB um livro que eles não vendem mais, que era de um pastor, que ele tinha sonhos falando do mundo espiritual, que a FEB lançou esse livro porque tinha uma conexão, porque não tinha uma informação, e em 1926, corações como esses que fundaram, como o Zezinho da Luz, né, que eu achei tão interessante, porque ele era da Luz por causa da prefeitura, mas aí foi... Então, assim, olha, imagina esse coração, o quanto ele se esforçou, o quanto ele ouviu, mas você está entrando nisso, mas isso você está conversando com o Espírito, e o quanto que eles entenderam a importância e identificaram no Espiritismo essa nova ideia que veio, como está lá no Livro dos Médiuns, transformar a moral da humanidade. E quando eu estava observando a história, eu fiquei muito pensando nisso e agradecendo que hoje nós temos facilidade. Por exemplo, o material, a informação. Os livros, os amigos que estudavam as obras de Emmanuel, que interpreta o Evangelho como a coleção Fonte Viva, eles ficavam muitas vezes 6 meses esperando o livro chegar. Hoje a gente pega o telefone, o livro está lá, a informação está lá, nós vasculhamos a internet, o WhatsApp, reunimos no mundo inteiro, mas se a gente tem isso hoje também, se o Espiritismo se fortaleceu no Brasil, foi por causa desses corações. E o Chico falava que a gente tem que ter senso de eternidade, ou seja, aquilo que a gente está fazendo hoje também vai refletir no futuro. Todo esse trabalho que, né, Nelson, que você está arquivando as memórias, as informações, isso é o que? É o norte para que a gente não se desvie no caminho. O passado ele é importante como essa referência. Então, é tão magnífico a gente ter isso em nós e pensar que essas dificuldades elas começaram propriamente com Kardec. E eu lembrei de que o Chico, no livro O Espírito da Verdade, Hilário Silva ele traz um caso demonstrando isso, e que ele narra que numa manhã fria de 1860 em Paris, o nosso querido Allan Kardec tinha acordado entristecido. Tinha 3 anos que ele tinha lançado o Livro dos Espíritos. E apesar do livro ter ganhado já alguma força, uma repercussão, os ataques, as incompreensões, as lutas buscavam muito o codificador. E aquela manhã ele estava triste, desanimado. Aí sua esposa, a doce Gabi, chega para ele com algumas correspondências que tinham chegado ali na casa deles. E ele, quando ele se interessa por daqueles envelopes, daqueles pacotes,
E quando ele abre, ele encontra um exemplar de O Livro dos Espíritos altamente encadernado, bonito, e junto dele uma carta. E quando ele abre essa carta, ele vê a história de um rapaz. Esse rapaz começa a narrar para ele que ele era ali na capital da França um companheiro que trabalhava numa papelaria, não seria uma papelaria hoje, uma encadenadora na época, e ele havia casado, tinha encontrado a companheira dos seus sonhos, então ele vivia com ela 3 anos de extrema felicidade, de um casamento feliz, de 2 corações que se encontraram, até que um dia uma doença, sem pedir licença, fez com que ela deixasse a vida material. E ele continua narrando para Kardec que aquilo o afetara de tal forma que ele começou a atrasar no trabalho, faltar de forma de não comparecer. Ele não tinha mais sentido na vida e por várias vezes, ao passar pelo Rio Sena, ele tinha a ideia de tirar a sua própria vida. Até que um dia, essa dor, essa ausência, essa falta de entendimento por que aquilo tinha acontecido, mexeu tanto com ele, que ele se dirigiu à Ponte Marie para realmente dali pular e tirar a sua própria vida. E continuando, ele fala que quando ele estava um sereno em Paris, quando ele vai pôr a mão no parapeito da ponte para pular, ele esbarra num volume que cai. Quando ele pega, meio que irritado, incomodado, o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo curioso, ele encontra um livro e ele, ao abrir ele abre a capa e ele encontra lá: este livro salvou minha vida. E lê lá, O Livro dos Espíritos. Curioso com aquilo, ele volta e começa a ler o livro e encontra naquele livro todas as respostas. Tudo que ele esperava para que ele pudesse entender tudo que tinha acontecido com ele. Então ele quis encadernar o livro da forma mais magnífica que ele pudesse no trabalho dele, e abaixo da primeira assinatura ele também escreveu: salvou a minha vida também. E remete a Kardec, para que a Kardec possa continuar a divulgar aquele livro, a trazer. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não imagina o quanto o Espiritismo ele veio solucionar quantas dúvidas nós temos em nossos corações. A gente costuma brincar que o Espiritismo ele é uma prova com consulta. Eu falo, uma vez nós falamos com os jovens, a gente falou assim: imagina você está lá no Enem, você vai fazer a prova e eles te dão todo o material, só vocês vão ter que consultar. Porque o Espiritismo explica por que nós estamos aqui, quais as experiências que nós vamos viver, o que vai acontecer. Então ele tem por base transformar. Então quando a gente tem uma instituição como essa, que aqui se encontra de portas abertas para acolher cada coração, todo o sacrifício daqueles que aqui passaram, ele se torna tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão importante, porque aquele sacrifício valeu a pena. E a gente tem buscado, em se falando de movimento espírita, em se falando de doutrina espírita, de que a gente possa realmente começar a usar o Espiritismo em nossa vida e em nossas relações no centro espírita. É muito comum a gente ouvir no centro espírita que a pessoa fala assim: eu tô doente, eu não estou me sentindo bem, mas eu vou fazer o tratamento em outra casa espírita, porque eu fico com vergonha de falar que eu não estou bem. E a gente tem trabalhado esse sentimento de família, porque nós somos família. Quando a gente aprende, como Cristo disse, que os discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, e a viver esse sentimento de amor, a gente consegue transformar o ambiente onde a gente está inserido e transforma a casa espírita realmente num local em que a gente possa viver o amor do Cristo da sua forma mais simples, mais singela, mais amorosa.
E pensando nessa questão do astral, eu fiquei conectando com a trajetória do Chico. Eu fiquei pensando nesses... Porque a gente fez uma pesquisa no Estado, e é interessante que, após o advento, principalmente do Pinga Fogo, o movimento espírita no país, e propriamente em Minas Gerais, ele era enxergado pelas pessoas, principalmente pelo lado mais do fenômeno, como diálogo com os mortos, como os espíritas conversam, buscam todo tipo de cisma que se criava em torno do espiritismo. E a presença do Chico trazendo essa divulgação e com o comportamento dele, trouxe uma visão mais da caridade, do amor ao próximo, do simbolismo da simplicidade, da humildade. E isso fez com que a gente pudesse ter as casas espíritas. Vocês podem observar, teve um boom, uma explosão de atividades sociais, dos espíritas serem reconhecidos por aqueles que faziam caridade. E quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nesse pessoal que pegou, e eu vou, por exemplo, vários exemplos vou dar um exemplo, por exemplo, de um amigo do Chico. Se vocês forem lá em Pedro Leopoldo, vocês visitarem o centro Luiz Gonzaga, que é o primeiro centro que o Chico fundou, ele tinha um amigo que frequentava esse centro, que se interessou também pelo espiritismo. Eles tinham sido colegas de escola, só que esse amigo ele tinha uma esposa que ela tinha pavor do espiritismo. Ela não podia ouvir falar da doutrina espírita. Ele falava que o marido falava que ia no centro, ela achava que era uma perda de tempo, que aquilo ali ele estava prejudicando até a família, porque eles iam ficar uma cidade católica ainda, muito tradicional. Mas ele continuava firme no centro, era uma pessoa extremamente boa, respeitoso com ela, mas ela começou a criar o hábito assim. Ele saía para o centro, ela pegava os livros espíritas dele, ou ela rasgava os livros, ou ela queimava. Então, naquela época, como nós falamos, é difícil achar os livros, então muitas vezes ele pedia os livros de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, chegava lá, na hora que ele ia para a reunião, voltava, não levava todos os livros, né? Ou o livro estava rasgado, ou o livro queimado. E aquilo se repetindo, ele é uma pessoa muito paciente, tudo. Aí um dia ele teve uma intuição, ele falou com ela assim, não, você pode, a gente não vai brigar por causa disso, você pode continuar rasgando, queimando, mas nós vamos fazer um combinado para a gente não brigar. Toda vez que você for rasgar ou for queimar o livro, você vai ler a página antes. Você pegou um livro, você vai rasgar aquela página, você vai ler ela antes e depois você rasga. E aconteceu, até que os amigos contam que, passados um tempo, para surpresa até do Chico, que ficou rindo, assim, talvez já imaginando que isso fosse acontecer, ele vem chegando até o Luiz Gonzaga de mão dada com ela. Então a gente percebe que um grande ponto, que é dentro do tema do nosso trabalho hoje, é que nós, como espíritas, nós nos deslumbramos muitas vezes com conhecimento. Muitas vezes nós temos aquilo que a gente lê, aquilo que a gente sabe, na ponta da língua. Mas a gente precisa realmente viver esse evangelho dentro de nós. Uma vez lá em Uberaba, eu conto muito caso mesmo, vocês não reparam, o mineiro gosta de caso, né? Lá em Uberaba, o Chico começou um dia a falar com o pessoal assim, aqui, tem um evangelho muito esquecido. Aí todo mundo, mas que evangelho? De Marcos? Não. Qual é o evangelho, Chico? O de Mateus, Lucas. Aí que ele riu, assim, ele tinha mania de olhar assim. Você fez assim, por baixo, assim, ele baixava e olhava assim por cima do óculos e falava assim. Aí ele falou para o pessoal assim, o evangelho vivenciado. Esse evangelho a gente precisa aprender, esse evangelho todo mundo esquece. E vocês já devem ter ouvido falar daquele um escritor muito famoso, já desencarnado há algum tempo, Richard Simonetti. Ele tem uma atividade, um trabalho muito grande lá em Bauru, em São Paulo, e ele tinha no grupo espírita dele um casal que frequentava com ele, muito dedicado ao movimento espírita ali, à casa espírita deles, era quase que um braço direito do Richard Simonetti no centro.
E um dia lá, eles após a reunião, assim, naqueles finalmente ali conversando, indo embora, eles falaram assim com um grupo que estava lá, inclusive com o Simonetti, falou assim: nós não conseguimos fazer o culto no lar. Mas como? Vocês dois, casal espírita, frequentando, por que vocês não conseguem fazer o culto no lar? Não, a gente começa a fazer o culto no lar, a gente termina o culto brigando. E aquilo mexeu muito com o Simonetti. Como que vocês estão aqui todos os dias, estão no centro, estão participando, como é que vocês começam um culto e brigam? Aí ele pediu um dia para ele ir lá ver, ele falou: não, um dia eu vou lá assistir o culto de vocês para entender por que essa briga acontece. Aí diz ele que o Simonetti chegou, isso ele contando para nós, que ele chegou, sentou e deixou eles fazer lá na mesa. Foram lá, puseram a água, o evangelho, a prece, toda aquela formalidade, muito bonitinho e tal. O marido vai ler o evangelho, abre o evangelho, lê o evangelho e tal. Ele acabou de ler o evangelho e fala com a esposa: eu estou te falando que você precisa fazer isso aqui, você não me escuta. Aí os dois começaram a discutir o que um fazia e o que o outro fazia. Aí o Simonetti falou com a gente assim: aí eu descobri por que eles não conseguiam fazer o culto. Então a gente, e ele contando isso para nós, a gente pensando realmente o quanto o Espiritismo, ele tem essa força de transformar, mas a gente precisa realmente viver o Espiritismo no nosso dia a dia. A gente ouvia, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me narram isso, inclusive de escrito, na década de 50, o Chico dizendo assim para a comunidade: os espíritas desencarnados, eles chegam na reunião e eles têm 3 falas: eu devia ter perdoado mais, entendido mais, eu devia ter trabalhado mais e eu devia ter tido mais paciência. Então, que todos os espíritas praticamente desencarnados, eles tinham a mesma fala, porque viviam ali na superficialidade da doutrina espírita. Entendiam a dimensão do espiritismo, mas não conseguiam fazer esse sentimento entrar para dentro. Por isso que esses pioneiros, aqueles que iniciaram esses trabalhos, que muitas vezes a gente pega a gente já chega, por exemplo, a casa já tá estruturada, a gente tem que manter tudo, mas eu imagino a luta desses corações para poder, numa sociedade, inclusive nós tivemos uma experiência na região de Turmalina, que uma cidade próxima, abrindo um centro espírita, durante as reuniões, tacavam pedras, era o telhado aquele telhado de amianto, né? Tacavam pedras para o barulho atrapalhar, porque as pessoas tinham medo daquilo. Então, a importância de nós, como espíritas, na sociedade, darmos o testemunho de exemplo, porque uma coisa é certa. E eu faço esse paralelo com a vida do Chico, porque é um exemplo, é o espírita mais conhecido que nós temos no Brasil, mas é interessante porque lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, ainda na última casa que ele morou, em frente eu conheci essa senhora, ela já estava bem idosa, mas ela conviveu com o Chico na adolescência. E ela era adolescente, o Chico já estava nas atividades, e ela saía da casa dela, como católica praticante, visitava o Chico e disse que eles sentavam para tomar café e falavam de novela, de uma série de coisas. E ela falou: ele nunca pregou espiritismo para mim, mas ele vivia tudo que o espiritismo falava em todos os momentos. E isso me impressionou, a ponto de que hoje eu sou espírita, não porque ele nunca falou comigo que eu tinha que fazer isso ou aquilo, mas o exemplo dele me fazia querer viver aquilo. Então, um coração como esse nosso, o Zezinho, por exemplo, que num esforço, numa época daquela em que a gente pensa em termos de comunicação, até rádio não era algo tão comum, televisão não se tinha. Imagina a gente voltar para aquele tempo.
nós fazemos um trabalho com a juventude, os meninos falam assim, a gente não sabe como é que as pessoas marcavam para se encontrar. Porque hoje é fácil, né? Você manda um WhatsApp, você fala alguma coisa. Imagina esses grupos se reunindo, eles conversando, eles enfrentando todo um critério para que pudessem, a partir dali, montar uma instituição para, no futuro, projetar uma casa, por exemplo, com 100 anos. E imagine quantos corações passaram por essa casa e tiveram as suas vidas mexidas, as suas vidas estruturadas. Quantos corações viveram isso para que hoje a gente vai encontrar uma casa montando essa estrutura de 100 anos e o quantos corações ali se sacrificaram. Então, a gente coloca isso porque, para nós que vamos e que hoje temos a oportunidade de ser espíritas, a gente precisa realmente, ao vivermos esse evangelho como uma mudança de vida, a gente precisa entender realmente que a nossa diferença na sociedade, ela pode ser muito maior do que a gente imagina. Tem um companheiro de Belo Horizonte que ele fala que até o jeito que o espírita tem que subir no ônibus tem que ser diferente. Aí uma pessoa perguntou para ele, mas como que assim? Como é que sobe, um espírita sobe no ônibus diferente? Aí ele falou assim, não, você sobe o ônibus, você dá um cumprimento ao motorista, você não sabe o que aquele coração está passando ali. Você já imaginou o trânsito de Belo Horizonte, aquela confusão? Muitas vezes está vivendo uma dor ali, está carregando esse tanto de pessoas aqui no resultado. Então, isso é uma forma de você demonstrar para ele um respeito, um carinho, porque aquele trabalho dele é importante, é fundamental para que movimente. Então, o nosso comportamento, ele precisa ser diferente. A gente precisa começar. E isso não é uma transformação em grandes proporções, é em gestos pequenos. É em posturas mínimas, a gente vai transformando o lugar que a gente está inserido. E eu faço uma analogia a essa história do Chico, porque a gente pensa, por exemplo, hoje, se quem tiver a oportunidade de ir em Pedro Leopoldo, vê que é uma cidade pequena ainda, desenvolveu muito o aeroporto do lado, mas é uma cidade com característica de interior, ainda tem muita coisa que não tem lá. Por exemplo, a gente queria fazer para a estreia do filme lá do Chico, não tem cinema, não tem. Então, assim, é uma cidade muito pequena ainda. Agora, imagina em 1927, sem nada disso. Aí surge ele mesmo dizia, sem estudo, não tinha aparência, ele falava, eu não tenho aparência maravilhosa fisicamente, sem estudo, sem dinheiro, feito até 4ª série, e sai dali, transforma. E é impressionante, porque você vai em Pedro Leopoldo, ou vai em Uberaba, por exemplo, eu estava lá, nós estávamos lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, que a União hoje toma conta do espaço lá, que é onde recebeu o Paulo Estevam, então vocês são todos convidados a conhecer, porque ficou realmente um espaço muito legal. Aí, perto da inauguração, a UFMG que controla lá, ela não sabia, mas tinha na sala aqui, onde ele recebeu o Paulo Estevam, estava uma fiação toda escrita 110, mas era 220. Então, os equipamentos iam todos queimar, tudo. Então, chamamos depressa um eletricista, né? Aí o eletricista que chegou lá, o cara estava mexendo, então ele virou para mim e falou comigo assim. Aí tinha uma foto do Chico lá, um banner, né? Ele falou assim, você conheceu esse homem? Aí eu falei assim, não, infelizmente não, eu estudo muito a obra, conheço, mas pessoalmente eu não conheci ele. Aí ele falou comigo assim, não, eu falei, mas você conhece, todo mundo conhece o Chico, mas você conhece ele? Não, eu fui casado com a sobrinha de não sei quem, que não sei o quê. Aí ele virou para assim, vou te contar um caso, eu fui a Uberaba visitar ele, a sobrinha dele falou comigo, você está indo lá? O Chico gosta desse bolo. Aí disse que a mulher foi lá, fez o bolo, preparou aquele bolo mais bonito, pôs na embalagem. Aí ele falou que teve uma dificuldade enorme de ir de pegar 6, 7 horas de viagem de Pedro Leopoldo a Uberaba, de não comer o bolo, porque o bolo estava cheirando demais. E ele com aquele bolo na mão chegou lá, em Uberaba, o pessoal recebeu ele lá, tudo. Aí o Chico
já sabia que ele estava lá, mandou chamar ele. Estava assim, mandou ele sentado, aí o Chico estava sentado, falou assim, senta aqui do meu lado. Aí ele sentou e entregou para o Chico o bolo, o Chico olhou, fez aquele sorriso, nossa, que beleza, tal, e ele falando que continuou sentindo o cheiro do bolo, que era... E aí ele comentando isso, aí que nesse meio tempo começou a entrar umas pessoas lá, e chegou uma senhora, e ela falou assim, nossa, Chico, mas que bolo bonito, que bolo que está com aparência boa, que o Chico olhou para ela assim, e falou assim, você gostou? Ela falou, gostei. Aí ele pegou e deu tudo. Ele falou comigo assim, ele nem pensou. Mas ele, assim, ele brinca, mas ele ficou admirado com o desprendimento. Então, todo mundo que você conversa, que tem uma conexão, tem uma história com ele. Uma companheira, por exemplo, de Uberaba, o Chico foi no casamento dela. Eles conviviam nos centros espíritas lá, a partir da comunhão. E assim, ela tem, na sala dela tem uma foto, ela vestida de noiva, o Chico do lado dela com o padrinho, assim, aquela foto para ela é o sonho, né? E ela conta que um dia ela estava lá, ia receber os filhos no domingo, estava lá fazendo almoço e tal, o gás acabou. Ligou lá para a empresa para mandar o gás, chegou um rapaz educado, tudo. A senhora quer que eu coloque para a senhora? Está lá? Não, por favor, eu estou sozinha aqui. Aí que o moço entrou. Na hora que ele viu a foto do Chico, ela fala que foi muito interessante, que ele estava com um botijão assim, botijão cheio, né, mais pesado ainda, tirou o botijão do ombro, colocou no chão, tirou o boné e fez tipo uma reverência. E ela achou que curioso, né? Aí ela falou assim, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, não, porque eu não sou espírita, mas se hoje eu tenho um trabalho, se minha mãe sobreviveu, porque meu pai abandonou a minha mãe e os filhos. A gente sobreviveu por causa desse homem. Então eu tenho uma grande gratidão a ele. Então você vai vivendo essas histórias e vai percebendo o quanto, quando a gente coloca o espiritismo em prática, a gente faz uma transformação que ela não reflete só no entorno, mas a primeira é clara em nós mesmos, porque a gente passa a enxergar as coisas de uma visão muito melhor, muito maior. Porque os problemas, muitas vezes, quando a gente põe uma outra perspectiva, a gente entende mais. E nós espíritas somos engraçados. Seu Honório, lá de Belo Horizonte, falava uma coisa que eu sempre acho... acho que caiu. Não, vocês conseguem ouvir? Não, se quiser eu falo aqui na garganta. O seu Honório, ele contava que, ele achava interessante, que ele falava assim, que nós temos no princípio espírita que a gente reencarna junto no lar com aquele que nós temos dificuldade, né? Então, muitas vezes você tem uma pessoa difícil, você tem aquele casamento que são duas almas que têm dificuldade no passado, que se reencontram no lar para vencer aquela diferença, também traz os filhos para substituir aquele passado de dificuldade por um novo momento de amor. Mas ele brincava que tem espírito, que a gente tem tanta dificuldade que a gente não consegue morar na mesma casa. Então a gente vai encontrar no centro espírita 1 hora por semana. Então, obrigado. Então, é interessante porque a gente muitas vezes está dentro do centro espírita e está tendo dificuldade com a pessoa, né? E tem. Vocês não importam ficar contando caso, não, porque eu acho que o caso é legal. Porque quando esse caso é verdadeiro, aconteceu em Belo Horizonte, o senhor muito simples, um trabalhador, assim, uma pessoa muito boa, mas assim, ele começou a frequentar o centro espírita lá em Belo Horizonte. Ele já era mais velho, assim, nunca tinha tido nenhuma religião assim que o movimentasse, mas ele encontrou no espiritismo a resposta que ele queria. Então ele começou a ir no centro, sabe quando a gente começa a ir no centro todo dia? Vai no centro todo dia, faz culto no lado, e ele esforçado, querendo fazer, participando, tudo que o centro falava que ia fazer, ele estava lá pronto para ajudar. E ele começou a frequentar uma reunião de estudo. E nessa reunião de estudo que ele começou a frequentar, ele fala que um dia chegou um outro senhor, que na hora que ele bateu o olho nele, ele pensou assim, não. Ele falou que no coração dele ele não sabia explicar, mas a aversão instantânea que ele teve com aquele senhor.
E ele falou, mas eu não posso sentir isso, eu estou dentro do centro espírita, eu estou trabalhando, buscando ser uma pessoa melhor. De onde que vem isso? Eu não sei de onde que vem isso. E começou a tentar aquilo nele, mas ao mesmo tempo ele não conseguia conviver com o companheiro estava vindo para um lado, ele saía para o outro, e aquela coisa toda. E foi passando, aquilo incomodava ele quando ele lembrava, quando via o companheiro no centro e tal, e foi levando a vida. Até que ele tinha construído uma casa para ele, e aquele hábito que nós temos aqui de bater uma laje, sabe? Que o pessoal chama o pessoal para fazer um churrasco, um lanche, e chama aquele tanto de amigo e faz Ele ia bater uma laje na casa dele, e falou assim, chamou gente do trabalho, do centro espírita, sábado de manhã, tal hora, nós vamos fazer, 7 horas da manhã, chamou, divulgou todo mundo, chega no dia, aí vocês imaginam qual foi a única pessoa que apareceu. Ele narra assim, que ele falou assim, meu Deus do céu, de todo mundo, que ele tinha ouvido de outro, que ele ia fazer, então ele resolveu ajudar. Então ele narra que ele foi obrigado, constrangido, porque como é que ele fazia? Não tinha como fazer. E que eles passaram o dia inteiro trabalhando. Aí ele fala uma coisa, que é o ponto central do caso, que no fim do dia, daquele sábado, do trabalho, ele já não tinha aquele sentimento melhor. Ele já enxergava ele de outra forma. Aí a gente brincou que agora nós vamos instituir, em todo centro espírita que tiver gente com problema, nós vamos pôr eles para bater uma laje junto. A gente resolve. Porque é interessante que a gente percebe assim, igual quantas vezes as pessoas chegam para nós assim e falam assim, houve uma briga naquele centro e montou outro. Eu acho que isso é válido, é importante, isso acontece, é da sociedade humana, mas nós temos que trabalhar para isso não acontecer. Porque se a gente fala de doutrina espírita, a gente fala de transformação moral. A gente muitas vezes se concentra, por exemplo, é igual essa questão da mediunidade, que também é interessante. E eu me permito falar outro caso do Chico. O Chico, um dia o José Xavier, que era o irmão dele, que mais ajudou ele lá, mas desencarnou precocemente, né? Mas foi aquele familiar mais presente na vida do Chico na doutrina espírita. Ele falou com o Chico assim, você tem que se preparar, porque aí ele disse o nome do Frei, vocês me perdoam, o nome do Frei eu não, mas avisaram que Frei fulano de tal vai escrever uma mensagem por você. Então você procura ter um dia, falar para o Chico é só para a gente aprender, né? Mas você procura ter um dia mais sereno, sem brigar com ninguém e tal, aquelas coisas naturais. Vou tomar uma olhada. Então, assim, que os espíritos orientaram para que o Chico pudesse ter um dia mais preparado para que à noite, na reunião mediúnica, ele tivesse condições de ser um instrumento adequado para aquela mensagem daquele companheiro. Aí, quando falaram isso em Pedro Leopoldo, disse que um companheiro falou assim, não, eu saí brigado lá de casa, ainda cheguei no centro e recebi Joana d'Arc, isso não tem nada a ver, não. Então, a gente percebe que, naturalmente, a gente precisa realmente trazer o espiritismo da teoria para a prática. E observar claro que a nossa referência, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, a referência, o modelo é Jesus, mas quando a gente observa na nossa experiência mais próxima aqui, uma figura como Chico, como Divaldo, como tantos outros que viveram e experimentaram, que a gente não vai conseguir claramente ser como eles, mas a gente pode tentar, no nosso dia a dia, colocar algumas ações melhores, pequenininhas que sejam. E, nesses exemplos, um amigo, um conhecido nosso lá, o César Carneiro, que está encarnado ainda lá em Uberaba, ele tinha um amigo que ele estava com uma contenda familiar. E ele resolveu que ia... Hoje seria no WhatsApp, né? Naquela época ele tinha que mandar a carta mesmo. Aí que ele falou assim, vou mandar uma carta para o meu irmão,
falando tudo que eu tenho que dizer para a gente resolver essa situação. Questão de herança, aquelas coisas familiares e tal. Foi, escreveu a carta, aí o César falou, mas leva para o Chico, deixa o Chico dar uma lida na carta. Aí o Chico fez de novo esse negócio do óculos, pegou a carta aqui, ficou leu. Aí olhou para ele e falou com ele assim, não, é importante você falar, acho que vocês precisam solucionar esse caso, mas põe um pouco mais de mel nessa carta. Aí como assim, Chico? Fala com mais doçura, fala com mais carinho. E ele fez isso. E aí depois ele foi contar para o César que eles se reconciliaram e resolveram tudo. Que ele resolveu falar mais pelo coração do que propriamente buscando palavras duras, tristes. Então a gente vive e pegando esses exemplos desses modelos, e vocês me perdoem, porque muitas vezes a gente vai falar, vai fazer algo, porque eu não sou palestrante, de verdade, eu não sou palestrante, eu falo, conto casos, tal, mas não sou palestrante. Mas muitas vezes eu até brinco com alguns amigos que falam, eu falo assim, não, porque aquelas pessoas muitas vezes usam aqueles discursos mais retóricos, isso é importante, é válido, estudo, mas a gente entende hoje que a gente precisa também mais de coração, mais da simplicidade da questão, porque muitas vezes a gente vive na contemplação e esquece que nós estamos encarnados, que saindo daqui do centro espírita nós vamos enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, e que a gente não pode perder tempo mais. Uma vez o Honório falou que ele ficou 2 horas fazendo um seminário sobre paciência, falando todas as características que tem, baseado em Kardec, na obra de Chico e outros, e que ele fez um estudo profundo, contendo inclusive a evolução, falando da paciência. Saiu do Grupo Emmanuel, que fica no bairro Padre Eustáquio, lá em Belo Horizonte, ele mora no bairro Padre Eustáquio, pegou uma carona, chegou em casa, bateu a mão no bolso, esqueci a chave. Bateu a campainha uma vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. Aí na 4ª ele falou que ele já esqueceu o estudo de 2 horas todinho. Começou a bater, perdeu a paciência, aí que ele falou assim, nossa, tá vendo como é que é? Porque a gente vive, e é natural, no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre faz uma fala, André Luiz, que nós vamos repetir, e pedindo licença aos desencarnados, porque é interessante que ele fala essa frase, e ele fala assim, está lá no Missionários da Luz, ele direciona aos encarnados, a quem está encarnado, que para os encarnados é necessário um oceano de informação para gotas de ação. Então, imaginemos o tamanho de um oceano, e imaginemos uma conta-gotas aqui. Então, a gente tem aquele oceano de informação, e a gente, muitas vezes, vai receber, vai conseguir assimilar aquilo. Então, o Espiritismo, ele precisa, muitas vezes, voltar essa raiz, porque muitas vezes a gente fica na contemplação de um futuro, e a gente esquece que a gente tem que viver primeiro hoje também. É importante a gente ter o passado como referência, para a gente não repetir os mesmos erros do passado, entender a importância do hoje, porque o melhor momento da gente fazer o melhor é o hoje, não é amanhã, é hoje. E o futuro é a construção de Deus, porque senão se a gente fica pensando só no futuro, a gente esquece de fazer no hoje. Se a gente fica preso no que a gente fez no passado, a gente não consegue construir um futuro melhor. Então a gente tem que aproveitar essas 3 etapas no papel que elas são. Porque o Espiritismo ele veio para transformar. A gente não pode entrar numa casa espírita e sair dentro dela do mesmo jeito que a gente entrou. Porque não se tem uma coisa errada ou com a gente ou com a casa espírita. Porque a casa espírita se fala em transformação moral. Um espírita que é um carrasco dentro no lar, o Simonetti também contou uma história para nós, de uma jovem que era a liderança da mocidade espírita deles. Uma jovem que fazia tudo, alegre no centro espírita e tal. Aí ela, no aniversário dela, os amigos resolveram fazer um bolo e de surpresa na casa dela levar o bolo. Na hora que eles estão chegando na porta, eles veem ela acabando com a mãe, destratando, falando mal. E eles ficaram assim, sem reação.
Porque ela era no centro espírita, e fazendo uma análise, não uma crítica, mas uma análise, né? Ela era no centro espírita o que ela não era em casa. E quantas vezes a gente vê, eu já vi isso várias vezes, a gente tá num evento de mocidade, alguma coisa que a mãe está lá, o pai, aí a mãe vira para o jovem e fala assim, mas você está lavando vasilha aqui, mas você não lava vasilha em casa? Você não lava um copo aqui, você está lavando... Então, esse reflexo, ele é importante porque nós, muitas vezes, imaginemos 7 dias da semana, 24 horas. Nessas 24 horas que a gente tem, durante 7 dias de uma semana, muitas vezes a gente passa 90 minutos, 1 hora dentro do centro espírita. O resto do tempo nós estamos sendo bombardeados pelas lutas, pelas questões. Então aqui é o momento da gente recarregar as energias para viver lá fora o que a gente coloca. Porque a gente percebe no exemplo, por exemplo, o nosso querido Zezinho. Quantos sacrifícios ele deve ter feito para que o centro pudesse continuar para acolher, para compreender. E pelo que a gente vê na obra dele, ele era um homem que refletia, tanto que, porque essa luz que é da prefeitura, a gente vê que é na vida da pessoa, por isso que é tanto significado. E você vê, e quando a gente faz essa análise, por exemplo, na vida, a gente fala muito que faz essa análise na vida do Chico, a gente percebe nos gestos mais simples, até as grandes questões, a mesma, ele é nivelado. Tipo assim, o Chico ele não era mesmo uma pessoa que com um, com o outro, não, ele era a mesma pessoa, onde ele estivesse inserido, com respeito, com carinho, com cuidado, com atenção às pessoas. E ele buscava viver o espiritismo tanto nas grandes ações como nas pequenas. Porque a gente tem aquela mania de ouvir o espírito missionário. E muitas vezes a missão que a gente tem, e eu sempre narro isso porque eu vejo, se a gente vê na trajetória do espírito André Luiz, a mãe, na família espiritual de André Luiz, cada um no lugar. A mãe numa esfera superior, André Luiz no nosso lar, o pai numa confusão, cada um no campo. E dentre esses, o que estava em melhor condição espiritual era a mãe dele. E ela chega para ele e fala com ele, não, eu vou reencarnar. Seu pai que havia traído ela, eu vou acolher de novo como marido e vou trazer as 2 amantes dele como filha. E aí a gente pensa assim, um espírito como ela vai reencarnar e vai cuidar de uma região, de uma sociedade. Não. A missão dela, sublime, era ser mãe, era orientar. Olha o papel, por exemplo, daquele coração das mães que estão aqui, olha a importância do papel que vocês têm. Vocês são médios de materialização, vocês materializaram o espírito e têm essa oportunidade de direcionar, de dar a ele um caminho. Isso é uma das coisas mais sublimes que tem. E a gente muitas vezes fica contemplando as estrelas quando a gente tem a oportunidade de fazer o melhor hoje. O melhor, nosso melhor, ele tem que ser feito agora, não é amanhã, não é ontem. O nosso melhor, ele pode ser feito agora. Espiritismo seria somente mais uma filosofia se ele não tivesse Jesus. E ele seria... E quando nós trazemos Jesus, nós trazemos uma mudança interior. Porque Jesus veio para transformar, para mudar a sociedade. O Espiritismo relembrar, reviver, trazer essa verdade. Tá bom? Não, não sou tempo. Não? Você vai passar o vídeo, senão... Bom, até as 9, então, tá? Mas, meus amigos, finalizando, então, eu queria, mais uma vez, expressar o carinho que a gente tem com essa região, a importância de Barbacena para o movimento espírita mineiro, encontrar aqui amigos como o Luciano, está ali, né, quietinho, com esses trabalhadores incansáveis. Barbacena teve um papel e a região aqui, e eu fiquei tão feliz de conhecer aqui. Nossa, quero voltar aqui. A gente tem, que a grande tristeza que a gente muitas vezes tem de visitar as casas espíritas em Minas Gerais, que a gente tem vontade de ficar nos lugares, porque a gente cria, a gente vê os corações, a gente trabalha esse sentimento mesmo de família. Nós temos que entender esse sentimento. O Chico, uma vez, ele mandou uma carta para a dona Neném, que foi presidente da União,
E ele escreveu na carta assim, que nós somos uma grande família dispersa nos seus vários campos de ação. E a gente tem esse sentimento, nós temos que ser uma verdadeira família, porque a força das casas espíritas se ajudando, se apoiando, auxiliando, leva consolo, leva esperança, leva com que Jesus possa chegar talvez aos cantos mais remotos, porque nós vamos sair daqui, nós vamos encontrar a depressão, a angústia, a tristeza, os infortúnios ocultos. Quantos corações fora desses muros agora que nos protegem estão intimamente vivendo grandes dores? Nós temos um projeto com a valorização da vida que permanentemente um trabalho de preparar os centros espíritas para acolher as ideações suicidas, porque o espiritismo ele não pode ficar travado nisso, é uma ação que tem que ser constante. O espiritismo é uma das melhores ferramentas para auxiliar a pessoa que está com pensamento de autoextermínio. Então nós temos que trabalhar juntos, e muitas vezes não vamos estar juntos, porque essa mesma dona Neném, quando ela conheceu o Chico, que ela reencontrou, que eles tiveram passado na Espanha, que o Chico disse para ela tal, ela resolveu que ela ia largar tudo em Belo Horizonte e ia mudar para Uberaba para ficar perto do Chico. Então ela já começou a olhar, falou assim, eu vou mudar, eu vou morar em Uberaba, vou largar a União, vou largar tudo, vou trabalhar lá com o Chico. Aí o Emmanuel escreve para ela uma frase: morou juntos, não constrói cerca. O trabalho dela não era Uberaba, é em Belo Horizonte. Mas eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, mas o que é morão? que é a cerca, que é o negócio da cerca, da madeira. Aí, mas olha que você vê que interessante, porque se imagina se todos os mourões estivessem juntos, não tinha cerca. Então, cada um no seu ponto constrói essa luz, essa relação. E é tão interessante que, por exemplo, esses dias mesmo, a União foi acionada que uma companheira em Juiz de Fora buscou a União porque ela estava querendo tirar a vida. Mesma hora a gente acionou o CRE Juiz de Fora, que já colocou, a pessoa já foi lá, já resolveu. Então, essa relação nossa ela é muito importante, porque nós temos que estar juntos. E quando eu brinquei aquela coisa de São Honório, aí é porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas têm diferenças no centro espírita, nós não podemos trabalhar. E se vocês estiverem com isso, preocupados acontecer isso, eu indico vocês aconselharem a pessoa a bater uma laje, que tudo se resolve. E para finalizar, a gente tá participando junto com a FEB. A FEB tem hoje um selo que chama o FEB Cinema, que é para patrocinar mesmo, para apoiar o audiovisual e principalmente o filme espírita. E o próximo projeto agora, que nós ficamos sabendo disso, a data ontem, vocês são os primeiros que vocês estão sabendo o spoiler de mão cheia. Dia 21 de maio vai ser o lançamento do filme Sexo e Destino, que ele é feito pela Estação da Luz, que fez o filme do Divaldo, do Bezerra de Menezes, entre outros. E nós não tivemos oportunidade de assistir todo o filme ainda, mas quem viu falou que o filme está bem próximo ao livro. E, além dele, vai ter o Nosso Lar 3 em janeiro do ano que vem, e por volta do fim do ano de 2027 vai ter o filme que vai contar as vidas de Emmanuel. E a gente está fazendo isso também porque a gente tem, por exemplo, o Nosso Lar, o livro demorou quase, não sei se foi 50 anos, eu não lembro agora de cabeça, o livro demorou esse tempo para atingir 1 milhão de leitores. O filme, ele conseguiu atingir muito mais, então ele tem uma capilaridade de conseguir, e nós estamos buscando negociar algumas coisas, inclusive obras como Paulo Estevam, para a língua inglesa, mas isso não tem ainda, porque nós entendemos que esse campo também ele vai ser muito importante para o futuro, porque ele vai divulgar o espiritismo, e trabalharmos as casas espíritas, que muitas pessoas podem ver esses filmes e buscar a casa espírita para entender, para conhecer melhor, porque o filme, até há uma grande reclamação de muitos, assim, e a gente já conversa isso lá também, que muitas vezes os filmes não são parecidos com os livros. Eu tive a oportunidade até de conversar com o Wagner, que fez o filme Nosso Lar, e ele fala, é porque é uma questão mesmo de uma liberdade de contar aquela história e tudo.
mas a gente tem buscado, e um exemplo que a gente tem muito positivo é o filme Predestinado. Porque ele conta a história do Zé Arigó, que muita gente que tinha um preconceito com Arigó, porque não conhecia, quando viu o filme, e passou a ter uma visão diferente, porque realmente o filme ele procurou ser o mais fiel à história. E é, para nós, um dos filmes que ele conseguiu atingir um bom público, não teve um custo baixo e ele tem uma similaridade com a história do Arigó muito interessante do Espírito. Então, a gente convida vocês, eu estava conversando com o Nelson ali, para ver se a gente ajuda para que tenha aqui em Barbacena, mas a ideia de quanto mais salas de cinema no Brasil tiver, porque isso também vai ajudando a divulgar, e também fica um evento interessante. Muitas vezes lá a gente vê no Brasil inteiro caravanas, os centros se unem, confraternizam para ir no cinema, assistir o filme juntos, trocar uma ideia e tal. Mas aí você pode mostrar depois, você vai passar o vídeo aí, não tem problema não, porque nós saiu o cartaz ontem e hoje saiu um teaser, né, que eles chamam, que não é um trailer, mas é um pedacinho que começou a ser divulgado hoje. É porque eu tenho um hack Não. lá, né? Eu vou falar que eu Tá. vou reiniciar aqui. Mas de qualquer forma, para não cansar vocês, a gente também queria agradecer muito mais uma vez, pedir a Jesus que possa abençoar a cada um de vocês, e a gente roga a Ele mesmo que ofereça primeiro para cada um de vocês a felicidade que a gente espera para nós mesmos. E como a gente está falando muito do sentimento de amor, eu gosto sempre de lembrar de um pensamento alemão, que ele fala que quando o amor entra no meio, até o meio se transforma em amor. Então, quando a gente põe o amor nas nossas relações, tudo fica mais fácil, tudo fica mais... Então, vamos ter um pouco mais de amor com os outros, que vai dar tudo certo. Obrigado a vocês, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, parabéns ao Astral, a essa casa querida, nossa querida amiga, que Jesus possa nos manter sempre junto no trabalho. Eu que agradeço. Nossos agradecimentos ao irmão Alisson Pontes por sua palestra, que tanto nos enriqueceu o espírito. Vamos oferecer a ele uma singela lembrança, que a nossa irmã Ana Paula vai entregar, simbolizando a nossa gratidão pela parceria. E informamos que ele faz parte da nossa história. Obrigada. Na verdade, em 2007, quando nós fizemos Raízes Espíritas, num ensaio ainda, não tinha nem material direito, mas a gente conseguiu capturar algumas coisas daquela época, e foi a época que eu conheci o Astral. E desde lá não sai mais da casa, né? E é tão importante para a gente, quando a gente vai vendo o trabalho dessas pessoas. Eu não sei se vocês perceberam, mas o pessoal vinha a pé de Barbacena. Será que a gente tem disposição de vir a pé para cá, para uma reunião espírita? Que está ali criança, idoso. E essa disposição, eu acho que é a que faz diferença, não é verdade? Por que eles vinham? Porque se importavam. Eu falava com o Alisson, né, que uma das coisas que a gente notava ao ler o material do passado é que as pessoas se viam como família. Queria que o outro estivesse bem, então sabia se o outro estava doente, ia para visitar, ia fazer o receituário, ia fazer a reunião mediúnica, porque no caso, muitos casos de obsessão, e assim surgiu o interesse pelos núcleos nascentes, né? E dessa forma começavam as casas. E desde aquela época em que os grupos iniciais se formaram, nós vemos que o Astral levou conforto, levou consolo, e foi ao sítio e nasceu o Araquém. E vai então para Carandaí e nasce o Novo Oriente. E aqui, com o apoio de toda a estrutura, eles vinham também, embora na história, né, que vocês passam para a gente, ver a ação local, que é muito bacana, mas eles vinham dar apoio, e o apoio também foi buscado em Ponte do Cosmo, com amor à verdade. Então, essas casas são co-irmãs, e a base estrutural que permanece ainda da AME, olha que coisa interessante, tentando manter o espiritismo vivo. E aí, nós podemos lembrar aqui
que na segunda-feira o Eduardo Maluf falou algo muito importante. Ele enfatizou a nossa necessidade de amar, né? E aí a senhora que perguntou para ele, mas você só sabe falar de amor, né? Mas você já aprendeu a amar? Não, então eu vou continuar falando, que a gente precisa aprender a amar. E ontem o Vinícius Lara tocou um ponto que mexeu comigo, que foi a respeito de que espiritismo nós vamos deixar no futuro. E ele fala, o espiritismo tem que voltar para as casas, porque é a casa, a estrutura, a célula, base de todo o organismo do movimento espírita. Mas para isso, a gente tem que bater laje com os inimigos, porque eu falo que quem chama para bater laje não é amigo, é inimigo. Então você vai lá, bate laje com os inimigos, e esses inimigos viram amigos. E dessa forma, você vem falando para a gente, Alisson, sobre essa fraternidade que tem que existir. Porque só assim a gente consegue ter o amor em ação, o evangelho na prática. E por isso, a gente vai vendo que a gente precisa exercitar isso no cotidiano. Aprendi uma coisa com o Luciano, e eu falo, lembra disso? O Luciano nunca lembra das coisas que eu lembro que ele me conta. E ele falava assim, quando um grupo se reúne pelo intelecto, vem a primeira divergência e ele se desfaz. Não é isso, Luciano? Mas quando um grupo se une por amor, apesar das diferenças, das divergências, ele permanece. Eu falo isso a vida inteira, falando que é do Luciano, e depois eu descobri que ele falou de Kardec, não foi? Kardec fala exatamente isso. E quando nós entendermos isso, nós vamos sim fazer um movimento espírita diferente. Por isso Kardec dizia dos pequenos grupos a se visitarem. Não somos seres isolados, células isoladas, fazemos parte desse organismo que é vivo. Então hoje eu queria muito agradecer a essa casa, que é também uma das pioneiras do espiritismo na nossa região. Aqui, com o Romani, né? Com a Alcilane, com a Meire e com todos os outros trabalhadores desta casa que permanecem no trabalho, dando continuidade. Então, o Astral só pode comemorar esse aniversário com a família, com os amigos. E é isso que a gente tem que levar daqui. Olha aí para o seu vizinho. Olha, por favor, eu peço para a pessoa olhar. Somos família. E hoje, evocando aqui a figura dos amigos que nos antecederam na grande viagem e permanecem trabalhando, porque a lei do universo é trabalho. Eu até gostaria de dizer, amigo, eu queria que a amigo falasse para a gente quantidade de irmãos. Meio, por favor. Por favor. É importante. Com certeza. Então, graças a essa facilidade que eu tenho, esses irmãos, praticamente todos que foram citados, aqui se encontram. O nosso irmão Vitório, João Passeon, Serafim, o Zezinho, a sua companhia, estão aqui presentes. O Petrônio. O nosso irmão Petrônio, também muito nos ajudou. E o Paulinho também, aqui se encontra. Gostaria de dizer também a menininha, estão todos aqui presentes. Com as bênçãos de Jesus. Nós não podemos ser uma casa espírita sem espíritos, né? Reconhece que a gente confraterniza. Dessa forma, meus irmãos, eu convido que possamos nesse momento orar para encerrar essa noite, que é uma noite de alegria e de certeza, de festa nos dois planos da vida. Querido irmão Jesus, Mestre amado, na noite de hoje, recordamos o poder do seu Evangelho, a boa nova que ecoa há mais de 2000 anos, atuando nas nossas mentes e nos nossos corações, gotejando para que a nossa essência divina possa despertar,
para que possamos nos identificar como espíritos, como filhos de Deus. Obrigado, Jesus, por nos permitir enxergar a vida através da doutrina espírita que revive o seu Evangelho, que nos explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Na última ceia, o Senhor recomendou aos seus discípulos para que eles se amassem. E talvez muitos de nós não compreendemos ainda a lição última, que a única maneira da libertação dos nossos espíritos, dos grilhões que ainda nos prende às sombras do passado, está nessa chave que é o amor. O amor que se manifesta com a caridade prática, benevolência, indulgência e perdão. Permita-nos, Jesus amigo, comungar com esses irmãos que no além nos acompanham e que eles possam fortalecer os nossos ideais, que eles possam nos envolver a fim de nos inspirar, para que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, e que não venhamos a perder essa oportunidade bendita da encarnação, empregando, sim, todos os valores que temos no tesouro das horas. Que a luz que emana das 5 pontas da estrela do grupo astral possa envolver a cada um de nós e irradiar por toda a nossa região, por todo o nosso estado, por todo o nosso país, enfim, pelo nosso planeta. E que essa luz afugente as trevas da ignorância e da maldade, de forma que cada um, encarnado ou desencarnado, possa compreender o seu compromisso com a vida e fazendo a transformação que lhe compete. Dessa forma, Senhor, nos permita trabalhar em prol do seu Evangelho, para que, em breve tempo, seja instaurado na terra o reino de amor, de justiça e de paz. Se conosco, Jesus. Se conosco, Jesus. Hoje sempre, que assim seja. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Precisa realmente trazer o espiritismo da teoria para a prática e observar esses, claro que a nossa referência, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, a referência, o modelo de Jesus, mas quando a gente observa na nossa experiência mais próxima aqui uma figura como Chico,
como Divaldo, como tantos outros que viveram e experimentaram, que a gente não vai conseguir claramente ser como eles, mas a gente pode tentar, no nosso dia a dia, colocar algumas ações melhores, pequenininhas que sejam,